Ascensão através de habilidades. Episódio 294. A parede impenetrável que protege o mundo. Xamã, 2. Suas espadas se chocaram. A grande espada rasgou o ar. As espadas gêmeas se moveram para desviar a espada grande que balançava explosivamente. KKK Kang. Taizan pressionou Shaymin com estatísticas superiores, enquanto Shaymin respondeu com sua experiência de combate mensurável e habilidades aprimoradas. GRR. Minerva assistiu à batalha em curso com uma expressão taciturna. Nada que eu possa fazer. Seu poder foi completamente ineficaz contra o xamã. Ela ocasionalmente tentava interferir, mas ele nem sequer desviava o olhar. Não havia necessidade de ser cauteloso se isso não pudesse prejudicá-lo. Aquele é um aventureiro do labirinto? Foi surpreendente. Mesmo que ela não estivesse em perfeitas condições e ainda fosse um pouco incapacitada, para ser capaz de dominar um rei espiritual como este. E foi inspirador, tanto Taizan quanto o xamã. Kang. As espadas colidiram. O que podia ser visto era um movimento extremo, perfeito e sem falhas. Minerva era um rei espiritual. Ela acreditava um pouco que o poder dos espíritos era o maior do mundo. Mas mesmo para ela, a batalha pela frente era linda. Kaeng. As espadas se chocaram e ricochetearam. Taizan ajustou sua postura e atacou Shaymin. Xamã hesitou quando estava prestes a brandir a espada contra o ataque que desconsiderava a defesa. Clique. Ele estalou a língua e puxou a espada grande para se defender do ataque de Taizan. Taizan rompeu a defesa com força. 7034 de dano ao xamã. Chato. A habilidade de Taizan. Anulação do primeiro ataque. Ele estava cauteloso com um possível terceiro. Shaymin pensou que a anulação do primeiro ataque era o fim. Não fazia sentido ter múltiplas dessas habilidades. Mas houve um segundo. Não havia razão para que não houvesse um terceiro. Shaymin decidiu confirmar a existência da anulação de ataque. E o objetivo de Taizan era simples. Pressionar Shaymin o máximo possível antes que ele confirmasse. Você ativou o julgamento absoluto. Você ativou Frozen Word. Você ativou a concentração mágica. Jioioioki. Uma onda de frio avançou. O poder contido era o gelo que poderia congelar tudo. Xamã franziu a testa e atacou com sua espada. Xamã ativou o golpe esmagador. Kung. Ocorreu uma enorme explosão. O mundo congelado foi destruído pelo golpe da espada. Pode até ser usado contra magia. Ridículo. Você ativou o Sure Hit. Você ativou o julgamento absoluto. Você ativou o Starlight Arrow. Taizan ativou Absolute Judgment novamente e usou Starlight Arrow. Shaymin tentou se esquivar. Mas a Starlight Arrow o perseguiu com certeza. As pupilas do xamã dilataram. Ele ergueu a espada para se proteger. Quando a Starlight Arrow estava prestes a tocar a espada, Taizan cerrou o punho. Você ativou a separação mágica. As flechas de luz divididas atingiram todo o corpo do xamã. 1032 de dano ao xamã. 932 de dano ao xamã. 1023 de dano ao xamã. GRR. Xamã, impactado, vacilou. Taizan não perdeu a oportunidade e ativou a aceleração. Xamã mal conseguiu balançar a espada contra o ataque descendente. Jeong. Eka. Shaymin foi empurrado para trás novamente. Sua postura quebrou, revelando uma lacuna. Assim como Taizan almejava isso. Xamã ativou a reforma. Shaymin ativou Mountain Splitting Strike. A grande espada do xamã foi derrubada. Foi muito mais rápido do que qualquer movimento que Shaymin havia mostrado até agora, e Taizan torceu o corpo para evitar o golpe de espada. Shaymin acertou Taizan, que estava focado na defesa. Kang. Taizan foi empurrado para trás. Xamã, em vez de atacar imediatamente, franziu a testa silenciosamente. Ele não poderia atacar de forma imprudente devido à existência da anulação de ataque. É um desperdício usá-lo, mas não tenho escolha. Xamã murmurou. Ele abriu um espaço e tirou uma pequena flecha. Ir. Com um comando calmo, a flecha disparou em direção a Taizan em velocidade supersônica. Você ativou a identificação de essência. Claro, acerte a seta. Esta flecha definitivamente acertará. Uma explicação muito simples, mas o conteúdo não era simples. A flecha emitiu um som de ping ao atingir as fraquezas de Taizan de todas as direções. Taizan concentrou sua mente. Kung. Shaymin não ficou ocioso. Ele atacou Taizan. Ping. A flecha avançou em direção a Taizan. Bloqueando o ataque do xamã, Taizan ativou magia negra. Você ativou o julgamento absoluto. Você ativou o raio negro de Mephisto. Kurung. Um raio perfurou todo o corpo do xamã. Só um pouco, além do que poderia ser seguido com os olhos ou direcionado às fraquezas, mas xamã hesitou. Taizan balançou sua espada na flecha que se aproximava. Quando a espada estava prestes a partir a flecha saltou pelo espaço. Passou pela espada e perfurou o ombro de Taizan. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. A flecha, tendo terminado o seu trabalho, desapareceu. Taizan estalou a língua. Um sucesso certo, não poderia ser evitado. Uma flecha que definitivamente acertaria. Tais coisas pareciam existir nas profundezas. Shaymin soltou uma risada seca. Ridículo. Tem outro, não tem?
Então o terceiro não foi o fim. Há uma boa chance de haver mais. Taizan fez apenas 3 anulações. Mas Shaymin não pôde deixar de pensar que poderia haver mais. Kakang. Continuando a batalha, Taizan permaneceu cauteloso com o Sure Hit Arrow. No entanto, Shaymin não puxou mais flechas. Não havia razão para não usá-los. Para Shaymin, o mais importante foi confirmar a existência da anulação do ataque. Não puxar nenhuma flecha significava que não havia mais Sure Hit Arrows. O que Taizan não sabia era que o Sure Hit Arrow era uma recompensa de uso único das profundezas. Shaymin obteve e salvou até agora. Sem a preocupação do Sure Hit Arrow, Taizan pressionou Shaymin. Você ativou o julgamento absoluto. Kakang. Suas espadas se chocaram. Cada ataque usou o julgamento absoluto. O consumo de mana era de apenas 10, facilitando o uso contínuo. Kirik. A espada torceu, raspando na espada larga e alterando sua trajetória. Shaymin permitiu um golpe. 6.943 de dano ao xamã. Shaymin ativou Mountain Splitting Strike. A grande espada derrubou. Taizan ergueu a espada para bloqueá-lo. Kaang. A força feroz pressionou Taizan. Seus joelhos dobraram ligeiramente sob a pressão. Isso é complicado. Shaymin balançou a espada larga com um poder incrível. Parecia ser uma habilidade ligada ao seu equipamento baseado em profundidade, semelhante às habilidades usadas pelo escudo do Rei dos Espíritos. O cooldown era curto, permitindo o uso contínuo, o que impedia que Taizan ganhasse muita vantagem. Xamã ficou surpreso. Ninguém na liderança dos guias poderia romper facilmente sua defesa. Embora ele também nunca tivesse vencido eles, ele nunca havia perdido uma batalha. Sua defesa foi literalmente absoluta. Enquanto ele descia pelo labirinto, monstros normais não conseguiam causar nenhum dano a ele. Os chefes não eram diferentes. Ele só sofreu danos ao aceitar as provações divinas. Ele estava confiante em si mesmo. Ele concentrou tudo na defesa, adquirindo e dominando habilidades defensivas. Mas tudo isso não significava nada agora. Ridículo, verdadeiramente. Tudo o que ele construiu estava sendo quebrado por uma única habilidade. Foi ridículo. Todos os seus equipamentos atuais, exceto a espada, eram focados em saúde e defesa. Isso lhe deu significativamente mais saúde do que outros guias. Mesmo assim, ele quase morreu com um golpe. Se não fosse pela habilidade, inflexível, ele teria realmente caído. Um adversário onde a defesa era inútil. Ele teve que abandonar sua melhor carta para lutar. Mas ele era um aventureiro que havia alcançado as profundezas. Ele avaliou calmamente suas chances. Minha proficiência em habilidades é superior. E não foi a pior situação. Ele ainda tinha cartas para jogar. Xamã ativou o vento regenerativo infinito. Xamã ativou o sussurro da vegetação verde. Xamã ativou conversão de proteção e regeneração. Kang. Suas espadas se chocaram. Ao contrário de antes, quando Shaymin lutou defensivamente, cauteloso com a anulação do ataque, ele agora atacou Taizan agressivamente. Shaymin ativou Mountain Splitting Strike. Taizan respondeu balançando sua espada e ativando o Ability Sword. Você ativou o Flow. Flow desviou o ataque do oponente quando tocou a espada, mas a força a quebrou. Taizan rapidamente torceu seu corpo. Kung. A espada larga atingiu o chão. Shaymin mostrou uma lacuna, mas rapidamente recuperou sua postura. Xamã ativou a reforma. Isso também é irritante. Ele recuperou sua postura em qualquer condição. Mountain Splitting Strike revelou as próprias lacunas do Shaymin devido ao seu poder e velocidade. A reforma removeu essa fraqueza. Mas isso não importava, não era impenetrável. Taizan se aproximou. Você ativou o golpe forte. Kakang. As espadas se chocaram. O efeito do Strong Blow empurrou Shaymin para trás. Desequilibrado, ele permitiu um ataque. 8.343 de dano ao xamã. Inicialmente, o aumento do poder dos ataques da espada empurrou o xamã para trás. Mas depois de receber vários golpes, Shaymin percebeu que havia um momento certo para o impacto da espada. Ele interrompeu o tempo, reiniciando o golpe forte. Aventureiros nesta profundidade poderiam responder à espada de habilidade. Taizan confirmou isso. Jioyoki. Seguiu-se uma batalha acirrada. Shaymin moveu sua espada larga. Com um giro do pulso, a espada oscilou. A espada grande movia-se com precisão mística, como se não tivesse peso. O domínio definitivo da esgrima. Somente aqueles que controlavam perfeitamente sua esgrima poderiam demonstrar tal admiração. Puxa. As espadas de Taizan e Shaymin perfuraram os ombros um do outro. 7.543 de dano ao xamã. 2.043 de dano para você. Ambos sofreram danos. Depois de mais de 10 trocas, Shaymin finalmente conseguiu causar dano, mostrando os dentes. Não mais. Ele cobrou. Sua espada atacou como um redemoinho. Taizan ativou o Flow para desviar, mas teve pouco efeito devido à reforma. Quack. Suas espadas se chocaram mais uma vez. Você ativou Frozen Word. Você ativou Starlight Arrow. 2 feitiços surgiram simultaneamente. Xamã balançou sua espada. Xamã ativou supressão esmagadora. Kugugugung.
A força atacou Taizan. A chegada da Starlight Arrow e a geada se despedaçaram. Livrando-se da pressão, Taizan concentrou sua vontade. Sair. Pivik. Várias flechas foram disparadas, guiadas por sua vontade, atingindo todo o corpo do xamã. Shaymin tomou uma decisão rápida. Ele não conseguiu lidar com Taizan enquanto bloqueava tudo, então os ignorou. Pabak. Flechas perfuraram todo o corpo do xamã. Individualmente, o dano não foi significativo, mas cumulativamente foi difícil de ignorar. Apesar de estar em uma posição favorável, Taizan franziu a testa. Ele causou mais de 100 mil danos ao xamã. Um aventureiro normal teria caído há muito tempo. Mesmo um aventureiro de nível profundo não seria diferente. Taizan aumentou sua saúde para quase o dobro da de outros aventureiros através da Soul Ascension. Até mesmo Li Taeyeon tinha um limite para sua saúde, e era improvável que Shaymin pudesse ter 100 mil de saúde. Não houve chance de usar uma poção. Era improvável que sua saúde fosse de apenas 100 mil. Além disso, o estilo de combate do xamã mudou. Shaymin não bloqueava mais adequadamente os ataques de Taizan. Era como se ele acreditasse que mesmo que fosse atacado várias vezes, contanto que conseguisse com um único golpe destruidor de montanhas, valeria a pena. Foi realmente problemático. Um Mountain Splitting Strike, usado com uma espada larga, não foi fácil para Taizan contra-atacar. Uma habilidade de recuperação de saúde. Recuperar a saúde proporcionalmente ao dano sofrido. Ou uma habilidade que recuperava a saúde conforme a batalha avançava. Havia vários cenários plausíveis. Shaymin ativou várias habilidades quando enfrentou Taizan pela primeira vez. E algumas delas pareciam ser habilidades de recuperação. Xamã ativou regeneração de crise. Xamã ativou conversão de dano forçado. Xamã ativou a bênção da regeneração distorcida. Embora os efeitos exatos fossem desconhecidos, provavelmente eram habilidades de recuperação. Ele provavelmente também tinha habilidades passivas. Era altamente provável que ele tivesse mais de 10 habilidades de regeneração de saúde. E a habilidade ativada durante a batalha. Conversão de proteção e regeneração. Com base no nome da habilidade, ela provavelmente converteu a defesa ou seus efeitos em regeneração de saúde. Reduzir sua saúde por meios normais era quase impossível. Trocar dano para vencer não era uma opção. Ele precisava despejar tudo em um instante. Assim que Taizan tomou sua decisão, ele reuniu sua energia negra. Você ativou o Wolf familiar. Um lobo formado a partir da ascensão da alma surgiu. Xamã balançou a espada para se livrar dela, mas o lobo mordeu persistentemente. Você ativou o Seed of Calamity. Um demônio do fogo contendo calamidade entrou em erupção. Xamã empurrou o lobo para longe e brandiu a espada na forma adequada. O demônio do fogo foi dividido. Com o tempo ganho, Taizan extraiu seu poder pelo caminho aberto. Você ativou a espada dourada de Nabérios. Minerva. Entendi. Pelo menos isso para o final. Minerva reuniu forças com o vento. O vento condensou-se e formou-se em uma única esfera. Uma esfera de vento que continha toda a sua força restante. Shaymin se preparou para responder, perguntando-se se conseguiria resistir até mesmo a isso. Como um rei espiritual, não posso simplesmente ir embora. Com um sorriso malicioso, Minerva desapareceu. Taizan correu para Shaymin. As pupilas do xamã dilataram por um momento. Instintivamente, ele balançou a espada atrás dele. Eca! A espada grande perfurou o peito de Minerva. Mas ela não desapareceu. Sorrindo apesar da dor, ela disse. Impressionante, mas, o vencedor é meu mestre. Ela balançou o vento na mão para Shaymin. Um vendaval cercou o xamã. O vento envolvendo Shaymin o jogou fora. Destruiu tudo o que tocou e o surpreendeu com o poder restante do Rei dos Espíritos. Shaymin não aguentou e foi arremessado em direção a Taizan. Taizan balançou a espada dourada em direção a Shaymin voando em sua direção. 24.103 de dano ao xamã. O dano foi relativamente baixo devido ao tempo de espera do aprimoramento e conversão do golpe espiritual, mas foi o suficiente. O corpo do xamã tremeu com o impacto. GRR. Xamã ativou a reforma. Rangendo os dentes, Shaymin ativou a reforma. Retornando à posição de combate, ele tentou contra-atacar Taizan. Pang. Mas o vento em torno do xamã explodiu novamente. Pego de surpresa pela segunda explosão, Shaymin não conseguiu responder. Espadas gêmeas perfuraram o peito de Shaymin novamente. Kuodelk. Ele não recuou. Taizan se aproximou e começou a brandir sua espada. O rosto do xamã endureceu. Em um instante, quase 30 mil danos foram causados. Sua saúde total era de 45 mil. 2/3 desapareceram imediatamente. A situação era perigosa. Embora sua regeneração de saúde fosse extremamente rápida, ainda demorava algum tempo. Taizan estava certo pela reação repentina de Shaymin. Esta foi a abordagem correta. Kkk. Ele continuou a pressionar, evitando a espada larga balançada. Taizan colocou a mão na armadura do xamã. Você ativou Branch of Despair. De repente, todos os tipos de emoções desesperadoras inundaram a mente do xamã. Ele rapidamente ativou a vontade do aventureiro para resistir, mas permitiu outro ataque. Xamã ficou desesperado. Ele correu para se livrar de Taizan.
Xamã ativou Gale Dash. Carregando como uma tempestade, ele empurrou Taizan para trás. Mas Taizan não deu um passo atrás. Em vez disso, ele se aproximou ainda mais, trocando dano com o Xamã. 8.534 de dano ao Xamã. Até agora, Shaymin havia trocado dano voluntariamente porque se recuperou rapidamente, mas Taizan não. Mas agora a situação era diferente. Taizan não lhe deu tempo para se recuperar. Xamã balançou a espada descontroladamente. Shaymin ativou Mountain Splitting Strike. Você ativou o Pitch Black Spike de Amon. Jeong. A espada e a estaca se chocaram, ricocheteando uma na outra. Shaymin, não esperando que seu ataque fosse repelido, ativou apressadamente a reforma, mas permitiu outro ataque. Você ativou Frozen Word. Você ativou Starlight Arrow. Flechas frias e leves explodiram. A magia explodiu continuamente. Mana foi drenada rapidamente. Shaymin, percebendo que não aguentaria, chutou Taizan para ganhar tempo. Taizan saiu do chão e flutuou no ar. Kkk. Eka. A postura do xamã desmoronou sob o golpe mais forte do que nunca da espada de Taizan. Aterrissando, Taizan atacou Shaymin. Kuodelk. Você ativou o Lip. O corpo do xamã foi levantado no ar. Taizan ativou a energia escura. Onda negra como pit de marbas. A onda negra engoliu os arredores. A visão do xamã estava bloqueada, mas isso não importava. Nesse nível, ele podia sentir a posição e as ações de seu oponente mesmo com os olhos fechados. Mas todos os vestígios de Taizan desapareceram. Shaymin rapidamente percebeu que não conseguia detectar a localização de seu oponente. Ainda. Ele era um aventureiro de nível profundo. Ele chegou aqui superando todas as dificuldades e provações. Ele fechou os olhos e brandiu a espada instintivamente. A espada cortou o ar vazio. Quashik. A espada de Taizan perfurou as costas do xamã e emergiu de seu peito. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.